Vamos chegando, pessoal, reconectando, vamos dar início. Tinha travado tudo aqui pra mim, consegui estabilizar, aproveitei e troquei de posição aqui a mesinha. É isso aí, gente. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live de conhecimento. Hoje a gente vai dar um passo para entrar dentro da gestão do negócio. Então, de semana passada para cá, vocês vieram recebendo conteúdo de produção, ou seja, receitas, né? Produtos para vocês colocarem a mão na massa e começar a vender. A aula de hoje a gente vai dar uma entrada em como gerir esse negócio, né? Como realmente, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar para a gente começar a precificar esse produto e saber certinho qual é o custo dele e por quanto a gente pode vender. Então, primeiramente eu quero dizer para vocês o seguinte: não é só um bolinho. Se você está encarando o seu trabalho como só um bolinho, saiba que você não vai sair disso. Você realmente vai ser a confeiteira que só faz bolinho. Você não vai ser uma empresária, uma empreendedora e ter um negócio lucrativo. Então, o primeiro passo é mudar a mentalidade, tá? Vocês precisam entender que bolo é um produto lucrativo. Só que para ele se tornar lucrativo, você precisa ter os números na palma da mão. Você precisa saber quanto custa para você saber por quanto pode vender e qual é a margem de lucro que você vai estar tendo em cada produto que você oferecer. E para isso, a gente precisa começar com uma ficha técnica. Claro que não é feita assim num papel comum, né? É feita no Excel e vocês vão receber também essas instruções pelo Excel, tá bom? Vou só esperar mais um pouquinho, porque como a live caiu, né? A minha conexão ela travou. Eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar para a gente realmente passar essa informação para todos, tá bom? Enquanto isso, já vai me falando de onde vocês são, tá? Qual é a cidade, gente, de onde vocês estão falando. Manda coraçãozinho, dispara aí bastante coraçãozinho. Manda aviãozinho para os seus amigos. Sabe aquela confeiteira, né? Aquela doceira, até mesmo cozinheiro, né? Qualquer profissional da área alimentícia precisa fazer ficha técnica. Então, se você sabe que aquela pessoa, aquele padeiro, né? Não faz ficha técnica, manda essa live para ele ou para ela. Manda essa live porque é conteúdo básico. Escuta bem o que eu tô falando, conteúdo básico para essa pessoa empreender de verdade e começar a ter o controle na palma da mão de todos os seus números, saber exatamente quanto que está ganhando em cada produção. Não é difícil, parece difícil, mas não é difícil. É um passo a passo, é um passo de cada vez, tá? Primeiro, realmente, a gente vai ter aquele conhecimento básico, que são as receitas, a elaboração de cada bolo, né? Depois a gente vai se aprofundando, porque a gente precisa fazer um negócio, né? Fazer a gestão desse negócio. E a gestão inclui várias áreas, né, desse produto. A gente precisa saber fazer uma ficha técnica, precificar, a gente precisa fazer balanço, saber fazer o caixa, né? A caixa, entrada e saída do caixa, planejamento. Então são várias partes aí desse negócio que vocês precisam saber pelo menos o básico, no mínimo o básico, para você não ficar perdida. A pior sensação que tem é da gente fazer um negócio e não saber se realmente está dando lucro, né? Trabalhar e a gente não vê o dinheiro. Isso é falta de gestão. O normal, no início de um negócio, é comum você se sentir sem dinheiro, porque o dinheiro que entra, você automaticamente reinveste, né? Você vai lá e aplica novamente para fazer o seu negócio crescer. Então, há uma sensação de falta de dinheiro, mas não é falta de dinheiro, é porque você está reinvestindo esse dinheiro. Então, ele não para na sua mão nem no seu bolso. Ele vai sempre sendo aplicado. Mas depois de 2 anos, no mínimo aí 2 anos empreendendo da forma certa, você vai começar a tirar um lucro bem à sua altura, bem de acordo com o que você está estruturando aí a sua empresa. Só que para isso você precisa começar com o básico, com o mínimo, tá? Enquanto isso, vai falando aí pra mim, gente, de onde vocês são. Eu tô acompanhando o comentário aqui de vocês. De onde vocês são,
Me conta aí direitinho que eu quero conhecer vocês, tá? Pode ir mandando aí pra mim, coraçãozinho, manda aviãozinho pros seus amigos, ó, Espírito Santo já chegou, seja bem-vindo aí pessoal do Espírito Santo, muito prazer. Aliás, eu não me apresentei ainda, para quem tá chegando aí a primeira vez, tá novo, né, dentro do meu perfil do Instagram, eu me chamo Grazi Prado, sou confeiteira e especialista em bolos caseiros. Você provavelmente já deu uma passadinha lá no meu feed, viu que tem bastante produto de bolos caseiros, entre outros, né? Porque eu não levo só a produção de bolos caseiros. Os bolos caseiros representam uma média de 60% do meu faturamento, mas eu sempre tenho outros produtos agregados para que eu tenha sempre uma opção nova para oferecer para o meu cliente. Mas eu só consigo saber se realmente eu vou estar lucrando quando eu começo a preparar a ficha técnica. Salvador também, Espírito Santo, Salvador, tem mais de uma do Espírito Santo. Obrigada aí, gente. Eu esqueci de pegar minha água. Eu entrei tão apressada, né, para não passar do horário, que eu esqueci de pegar minha água. Me dá só um minutinho que eu vou buscar minha água. Pronto. Ah, esquentou. Peraí, gente. Deixa eu pegar mais água. Agora sim, água geladinha, né? A gente merece, a gente é trabalhador, tá aqui desde cedo trabalhando, pelo menos uma aguinha gelada a gente merece, né, gente? Colatina fica onde, gente? Me atualiza aí. Eu perdi, enquanto eu fui pegar água, eu perdi aqui os comentários. Como tem um certo delay, né, do que eu tô falando pro que eu vejo depois lá nos comentários, tem um delay. Então não se assusta não, porque às vezes realmente eu posso perder. Caratinga, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Obrigada a todos aí, gente. Quem mais? Que legal. A Letícia tá falando com outra pessoa, achei que ela tava falando comigo. Bom, hoje a nossa aula é uma aula de gestão. Aliás, é o início da gestão. O que vocês precisam fazer, em primeiro lugar, para vocês começarem a ver o custo das suas receitas, o custo do produto, tá? Então, eu improvisei aqui um quadro, tá? É um improviso mesmo, não é cara de improviso, não. É um improviso de um quadro para eu montar uma ficha técnica ao vivo aqui para vocês verem o quanto é fácil. Hoje eu escolhi a receita do bolo de cenoura com cobertura de chocolate, tá? E aí fiz aqui algumas divisões do que a gente precisa saber, quantidade e preços, para a gente chegar no valor da nossa receita, o valor total da nossa receita. Eu escolhi essa receita porque é uma receita mais nacional, né? Em todo lugar o pessoal gosta do bolo de cenoura, é unânime, todo mundo gosta. Então, vocês vão começar a receber já algum conteúdo mais técnico, mais teórico, para que vocês comecem a entender que o negócio não é só prática, não é só mão na massa, né? Não é só liquidificador e batedeira, mas é também números, papel e caneta, números, calculadora, Excel, tá? Porque na verdade a gente não faz isso manual. Eu tô fazendo aqui no manual para conseguir transmitir para vocês. Mas normalmente a maioria das pessoas, né, dos empreendedores, monta a ficha técnica no Excel, que aí você já tem os cálculos tudo pré-pronto, é só inserir os valores, você não precisa fazer nenhum cálculo matemático, é tudo automático pelo Excel, tá? E aí, só que a gente precisa pelo menos entender o porquê das coisas, não basta ter algo automatizado fazendo para você precisa entender, até porque é você quem vai alimentar a planilha, tá? E aí é o seguinte, para que serve uma ficha técnica? Por que eu preciso fazer isso?
Porque se você não souber por quanto você está produzindo bolo, você não tem como saber por quanto você vai vender. Ah, mas eu pego o preço da minha concorrente, a minha concorrente vende a R$20. Eu acho que é isso mesmo. Tudo bem, você pode até copiar o preço da sua concorrente e ainda assim você está sendo bem sucedida, ou seja, tendo lucro. Mas entenda uma coisa, se a sua concorrente estiver colocando um preço muito abaixo do que realmente deva vender, você vai estar tomando prejuízo junto com ela, você vai ser um espelho, tá? Então, procura fazer seu cálculo certinho, deixa que as pessoas te copiem, não você copiar. Por quê? Porque você vai estar garantida de que o seu processo está ok, está tudo certinho, todos os números, né? Certinho, atualizado. E aí você vai estar cobrando o que é justo, né? O que é correto e não o preço da concorrência. Às vezes o preço da concorrência não está certo, está errado e você vai entrar no buraco junto com ela, não vai sair do lugar, tá bom? Então, vamos lá. Colatina fica perto do Espírito Santo. Legal, Letícia, obrigada aí por me atualizar. Então, vamos começar, tá? Deixa eu só abrir aqui a minha ficha técnica. Vou abrir aqui a minha ficha técnica. Estava aberta, mas o computador desligou, aí, enfim, tô abrindo tudo de novo. Vamos lá, bolo de cenoura com calda de chocolate, com cobertura de chocolate. Deixa eu fechar um. Ok. Ao vivo tudo é um pouco mais difícil, né, gente? Ao vivo é tenso. Ao vivo não é fácil não, viu? Vamos lá, mas vai dar certinho, vocês vão conseguir compreender a importância de fazer uma ficha técnica. Vocês vão fazer já hoje essa ficha técnica, vocês vão entender que não é algo também que vocês vão engavetar. Fiz uma vez, vou arquivar e pronto. Não, de tempo em tempo você precisa estar olhando sua ficha técnica, porque atualiza, né? Os preços atualizam. Principalmente agora no pós-pandemia, a gente está vendo aí que a cada semana, isso não era comum, né? A gente conseguia fazer revisão de ficha técnica uma vez por ano. Agora está tendo que ser quinzenal, trimestral, enfim, depende do negócio de cada um. Mas a ideia é o seguinte, inclusive o seguinte, se você não tiver ficha técnica e quiser um modelo que funciona, eu vou compartilhar a minha com vocês. Quando encerrar a live, vocês vão lá no meu direct e colocam o e-mail de vocês ou o WhatsApp, tá? Que eu vou mandar para vocês o meu arquivo de ficha técnica, tá bom? E outra coisa, muito importante, antes que eu me esqueça, o evento, a Maratona Lucrando com os Bolos Caseiros, começa na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 13 de setembro. Então, se você ainda não está participando do grupo, entra no grupo VIP, o link está fixado na biografia do meu Instagram, vocês precisam entrar no grupo. Só quem estiver no grupo é que vai ter acesso a essas aulas. Serão 4 dias gratuitos. Vai ser à noite, né, para que a gente consiga realmente alcançar o máximo de pessoas. Então, não fique de fora. Entra lá no grupo, você vai receber as informações do evento. Somente eu e a minha equipe vai mandar mensagem para vocês, ninguém vai ficar incomodando, então não vai ficar aquele negócio de notificação toda hora de grupo, pode ficar tranquila, é só realmente avisos sobre o evento, tá? Então, se não estiver participando, entra lá. Quem não tiver ficha técnica, me manda uma mensagem no direct que eu vou compartilhar a minha ficha técnica com vocês. E aí vocês mandam o e-mail ou o Instagram, ou o WhatsApp, tá bom? Enfim, a ideia aqui é o seguinte, ficha técnica é um documento, tá? Vocês têm que encarar isso como um documento.
vocês vão colocar o título, né? O tipo o nome da receita. E uma outra coisa que é muito importante é a data. Hoje é dia 8 de setembro. 8 de setembro de 2021. Toda a ficha técnica tem que ter a data. Quando foi feito, para você ter um comparativo. Se daqui a 3 meses, por exemplo, eu for olhar essa ficha técnica de novo e eu ver o preço do leite condensado, se ele não estiver batendo com o preço de hoje, eu preciso atualizar e eu preciso entender em que espaço de tempo isso aconteceu. Se não é um produto, por exemplo, que ele realmente oscila. O creme de leite é um produto que oscila. Hora tá R$2, hora tá R$2,50, hora tá R$3, ele oscila bastante. Então a gente vai pegar uma média do preço e fixar, né, por um determinado período. E aí a cada período aí que você for checar a ficha técnica, você precisa olhar a data para ver se ainda está dentro de um período razoável de alteração de preço. Para você também não ficar que nem uma doida trocando a cada atualização. Que às vezes a atualização é de 10 centavos, não faz sentido você ter que mexer na ficha técnica toda, tá? Então, a gente vai sempre revisar periodicamente, fazendo grandes ajustes. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Vamos começar. Deixa eu só ajustar aqui, posicionar. O áudio tá ok, gente? Tá, né? Até agora ninguém falou nada, então tá certo. Bom, vou começar pelo ingrediente principal, né, do bolo de cenoura, que é a cenoura. Então eu vou escrever aqui, cenoura. Qual é a quantidade, né, como é vendida a cenoura, né, aliás, como é vendida a cenoura? A cenoura é vendida por quilo, né, se ela é vendida por quilo, então eu vou adicionar aqui 1.000 unidades, tá? A unidade, a gente já tá falando aqui é quilograma, a quantidade da receita, eu tive que colocar aqui abreviado, tá? Porque senão não ia caber na folha, mas é a quantidade que eu vou usar na receita. Eu vou usar na receita 280 gramas. Qual é o valor? Qual é o valor de 1.000 gramas de cenoura? Quanto custa o quilo da cenoura? É uma média de R$3,80, R$3,70 a R$4, mais ou menos. Não estou dizendo que é, porque isso pode variar de lugar para lugar, de supermercado para supermercado. Então, o que eu faço? Eu pego o maior valor. Então, se ela fica sempre assim, R$3,70, R$3,80, R$4, então o custo aqui vai ser R$4 o quilo, tá? É R$4 o quilo, beleza? Aí, a mesma coisa com o próximo ingrediente, os ovos. Eu vou utilizar agora os ovos. Os ovos eu compro a caixa, tá? Eu compro a caixa fechada. Porém, aqui, para facilitar o cálculo, eu vou utilizar a cartela de 30 unidades, tá? Então, a quantidade que eu compro são 30 unidades, é unitário. Quantidade da receita, eu vou usar 4 ovos, valor unitário. A bandeja com 30 ovos, né? A cartela com 30 ovos está na média de R$16. É um preço que oscila também. Tem época que está 12, tem época que está 14. A gente, no momento, tá vivendo uma alta do preço dos ovos. Então, tá na média aí de R$16 a cartela. Eu vou passar aqui pro próximo, depois a gente acha que o custo da receita, tá? O próximo é o açúcar. Açúcar eu compro o pacote de 5 quilos. Então, 5 quilos representa 5.000 miligramas, certo? 5 quilos e eu uso na receita 340 de açúcar. 340 de açúcar. O preço do pacote de 5 quilos está na média, também chega a R$16. Oscila também, tem época que está 13, está 14, está 12, né? Então eu vou utilizar o maior preço que eu tenho encontrado, que é R$16. Açúcar, depois vem óleo de soja, o óleo. Tá dando pra ler, gente?
Tá dando para ler? Tá um pouquinho pequeno, mas eu acredito que esteja dando para ver sim. Depois de qualquer coisa eu mando um print para vocês. Olha, óleo de soja, a gente compra ele o litro, né? Garrafa de 1 litro. Então aqui é 1.000, né? Litros. 1.000 mililitros. Quantidade da receita, eu uso 240 mililitros de óleo. Quanto que custa o óleo? Eu tô pagando aí na média de 7,20, 7,30, 7,50. Então eu vou colocar o maior preço que eu encontro. Eu vou arredondar até para mais, eu vou colocar R$8. Tá? Porque eu tenho visto aí pelo Instagram que o pessoal fala muito de R$8. Eu compro um pouco mais barato, tá? O próximo ingrediente... Tá, eu vou fechar por enquanto aqui, depois vem a cobertura. E aí, lá no Excel, você vai preencher essas quantidades, automaticamente já vai fazer essa divisão para te dar o valor, né, o custo de cada ingrediente. Então aqui, a cenoura custa a cenoura custa R$4 o quilo, mas eu só uso 280. Eu quero saber quanto custa 280 gramas de cenoura. Então, se é R$4 1 quilo, eu vou pegar R$4 dividido por 1.000 igual a 0,04 centavos vezes 280. Vai dar 1,12. Deixa eu ver se na planilha tá batendo exatamente 1,12. Então aqui o meu custo para 280 gramas de cenoura é 1,12. R$1,12, tá? E os ovos? A mesma coisa, né? Se eu pago R$16 na cartela com 30, eu vou pegar R$16 dividido por 30, tá saindo a 53 centavos cada ovo, vezes 4, R$2,13. Deixa eu ver certinho. R$2,13. O açúcar, R$16 dividido pela quantidade do pacote, que é 5.000, né? 5.000 miligramas, que é igual, aí vai dar 0,00032, né? Isso é cálculo na calculadora, vezes a quantidade que eu vou usar, que são 340 gramas. Tá dando erro. Pera aí. R$16 dividido por 5.000 é igual vezes 340. Pronto. 1,8. Deixa eu ver se tá batendo certinho aqui. Pronto. 1,8. Opa, outra caneta. Tá dando um pouquinho diferente porque aqui eu arredondei para 16. Na planilha eu deixei a R$15. Eu coloquei aqui para 16. Então tá dando 1,8. O óleo de soja, a mesma coisa. R$8 dividido por 1.000. Tá dando para compreender o cálculo, gente? R$8 dividido por 1.000. 1.000 é o quê? 1 quilo, 1 litro, né? 1.000 representa aqui 1 litro, igual 0,08 vezes 240, que é a quantidade realmente que eu vou usar. R$1,92. Deixa eu ver aqui na planilha. Na planilha também mantive o meu preço, que é mais em conta, R$7,20. Aqui eu arredondei para 8, né? Então aqui tudo eu arredondei para um pouquinho mais caro, justamente porque a gente está vivendo uma oscilação de preços onde a gente não pode mais confiar, né? A gente precisa sempre ter
uma gordurinha a mais aqui na ficha técnica pra gente não ficar doida perdendo o nosso lucro. Então aqui eu já tenho o cálculo da massa. Vou somar aqui rapidinho só pra gente ver quanto é que tá dando. 1,92 do óleo, 1,08 do açúcar, 2,13 dos ovos e 1,12 mais 2,13 mais 1,08 mais 1,92. Então eu tenho o custo aqui de massa de R$ 6,25. Por enquanto aqui, ó, tá dando R$ 6,25. Uma receita de bolo de cenoura custa R$ 6,25. Lembrando que a gente está vivendo uma alta de preço, né? Tá caro, tá caro. Quando a gente conseguir normalizar, esse custo aqui ainda baixa um pouquinho. Então, eu já estou considerando um preço mais alto para cada ingrediente, tá bom? Agora vamos lá, cobertura. Para fazer o cálculo da cobertura é a mesma coisa. Eu preciso vir aqui e colocar ingrediente por ingrediente. Cacau em pó, leite condensado, leite integral. Tá faltando aqui a farinha de trigo. Peraí. Tá faltando a farinha. Farinha de trigo e fermento. Deixa eu só botar aqui na ficha técnica para eu conseguir o cálculo também mais rápido, tá bom? E o fermento, a farinha de trigo é pacote também de 1 kg. Eu uso 240 e eu pago também R$ 4,00 o quilo. O fermento é um pote de 200 gramas, também está nessa faixa aí de R$ 4,00, mas eu uso só 16 gramas. Então, eu vou anotar aqui rapidinho, só porque eu esqueci. Farinha e fermento. Tá? Farinha de trigo é um pacote de 1 kg. Fermento é um pote de 200 gramas. A quantidade que eu uso de farinha, 240. E de fermento, 16 gramas. Valor unitário. Na farinha eu pago uma média de R$ 4,00 o quilo. E do fermento também R$ 4,00 o pote de 200 gramas. E aí aqui eu vou ter, já vou pegar o cálculo direto ali, 96 centavos aqui. 96 centavos. E o fermento tá dando 32 centavos. Então, 6,25 mais 96 centavos mais 32 centavos. 7,53. Tá? 7,53. Aqui é uma receita de massa de bolo de cenoura. 7,53, tá? Pronto. 7,53. Agora a cobertura. Para fazer o cálculo da cobertura é a mesma coisa, só que você vai abrir uma outra planilha, não vai fazer aqui na sequência. Ficha técnica, você faz uma para cada receita, ou seja, um bolo montado, você tem ali duas receitas, pelo menos duas. Uma receita é a da massa, a outra receita é a da cobertura. Então, ficha técnica é uma por receita, tá? E depois você precisa fazer uma outra ficha técnica que é do produto pronto, ou seja, o produto, a montagem total do produto e ele finalizado para venda, onde você vai incluir embalagem e etiqueta, né? E tudo mais que você tem ali de insumos direto naquele bolo. O cálculo da cobertura eu já tenho. Eu já sei que a minha cobertura, ela rende 1,150 kg
1,150 kg, ó. O rendimento dela é 1,150 kg, tá? Cobertura. A cobertura de chocolate, tá? Cobertura. A minha receita rende 1,150 kg depois de pronta. Na receita, aqui é uma receita de um bolo grande. Essa receita aqui, ela rende um bolo grande, que é o bolo de 24. Mas eu gosto mais de trabalhar com o aro 18, que é o bolo médio. Então eu consigo fazer com essa receita 2 bolos. Eu vou colocar a cobertura como se eu estivesse já pensando em 2 bolos. Eu uso 180 gramas. Eu uso 180 gramas de cobertura por bolo. Então, multiplicado por 2, vai dar 360 gramas. Se eu fosse montar só um bolo grande, eu usaria só 250 gramas de cobertura. Mas aqui eu vou fazer 2 tamanho médio, aro 18, tá? Eu vou fazer 2 bolos de 18 centímetros. Dois bolos, tá? Aro 18 centímetros. E aí, por isso, eu já estou duplicando aqui a quantidade de cobertura. Eu gasto o preço do quilo, né? Ela pronta sai por R$ 11,55. R$ 11,55. Então, eu vou arredondar para R$ 12. Vou arredondar para R$ 12. Não é bom trabalhar com centavos quebrados aqui, não. Arredonda logo. Arredonda para um número acima, tá? Então, aqui a mesma lógica. A cobertura, ela custa R$ 12. Ela rende 1,150 kg. Então, é R$ 12 dividido para 1,150 kg. Vezes a quantidade que eu vou usar, 360. Vai dar... Cadê? Pera aí, gente. R$ 12 divididos por 1.150 é igual vezes 360. R$ 3,75. R$ 3,75. Fazendo esse cálculo, travou? Travou ou tá normal? Tá. Fazendo esse cálculo, no Excel é muito mais rápido, muito mais fácil. É só para vocês entenderem a lógica, né? Vocês precisam passar por esse conhecimento para vocês começarem a fazer a precificação da forma correta, tá? Então, a cobertura dá R$ 3,75. Eu vou gastar R$ 3,75 para montar 2 bolos, tá? O que mais que vai aqui nesse bolo? Quando eu falo bolo tamanho médio, eu vou estar usando essa embalagem aqui, ó. Olha o tamanho pela minha mão, tá? São 2 bolos para essa embalagem. Então, eu preciso de 2 embalagens dessa. Como é que eu compro a embalagem? A embalagem, eu compro também a caixa fechada. Vem 50 unidades na caixa. 50 unidades na caixa. A quantidade que eu vou usar são 2. E o valor, eu pago R$ 90 na caixa fechada. Então, quanto custa 2 unidades? 90 dividido por 50. R$ 1,80 cada. Como eu estou usando ali 2 vezes 2. R$ 3,60. R$ 3,60 é o meu custo de 2 unidades. Tá? O que mais está faltando aqui nesse bolo, além da embalagem? Tá faltando o granulado, né? Geralmente a gente usa no bolo de cenoura um granulado. Eu vou colocar aqui também um granulado. Granulado a gente usa muito pouquinho. Eu compro um pacote de 500 gramas. Pacote de 500 gramas. Eu uso, não chega nem a 10 gramas. É mais ou menos 8 gramas para cada bolo, tá?
Então aqui na verdade eu tenho que colocar 16. Vou arredondar para 15, porque realmente não usa essa quantidade. Vou arredondar para 15. E eu pago uma média de R$11 no pacote, de meio quilo. Isso me dá R$11 dividido por 500 vezes 15 gramas. 33 centavos. 33 centavos. Tá? E aí eu já tenho o bolo pronto? Ainda não, falta etiqueta. Ai, Graça, fala sério que realmente precisa colocar todos os custos. Quando você for fazer a ficha técnica da massa, você vai parar aqui. Ficha técnica da massa, né? É só aqui, até o fermento. Quando você for fazer a ficha técnica da cobertura, você também vai listar todos os ingredientes e achar o preço da cobertura pronta, tá? Agora, aqui a gente já está na terceira ficha técnica, que é a montagem do bolo. Você precisa saber quanto custa o bolo pronto, com embalagem, com etiqueta, né, com todo tipo de insumo que você usa para fazer a venda desse bolo. Então, tá faltando aqui a etiqueta. A etiqueta eu compro, né, eu mando fazer folhas de impressão, onde vem 66 unidades. Então, aqui, ó, etiqueta. Todo bolo tem etiqueta, todo produto tem. Etiqueta vem 66 unidades na folha. Eu vou usar duas, né? Porque são 2 bolos. Eu pago R$4,50 por folha. Então, quanto custa cada etiqueta? R$4,50 dividido por 66 é igual a vários números vezes 2. É igual a 13 centavos. 13 centavos. Duas unidades de etiqueta custa 13 centavos. Tá conseguindo acompanhar, gente? Coloca aqui no chat pra mim. Eu sei, é muita informação, é complicado, mas acredite em mim. Se você não tem um arquivo de ficha técnica, eu mando a minha para vocês via direct. Me manda lá uma mensagem que eu vou compartilhar. Manda, na verdade, um e-mail. Eu prefiro que você me mande um e-mail ou o seu WhatsApp para poder fazer o compartilhamento do arquivo, tá? Eu compartilho com vocês e aí vocês vão alimentar somente isso aqui, ó. A quantidade da receita e o valor que vocês estão pagando. Isso daqui varia muito de lugar para lugar. Por isso que a gente não pode simplesmente copiar o preço. Você precisa realmente ver quanto que você está pagando aí na sua cidade. Quanto custa a cenoura aí? E o açúcar? Você também compra açúcar cristal, pacote de 5 quilos? Às vezes você está usando refinado. O açúcar refinado é mais caro. E os ovos? Como é que você está comprando? Caixa fechada, cartela ou aquela bandejinha com 12? Cada quantidade tem um custo, né? Como é que tá aí, por exemplo, o óleo, né? O óleo é um produto também que está oscilando muito o preço. A gente precisa ver exatamente quanto está custando na nossa cidade. Se vocês ficarem se baseando no que o outro está falando, vocês vão sentir aí no bolso, tá? Vai perder dinheiro. Por isso que eu comecei essa live falando, não é só um bolinho, isso aqui é um negócio. Você precisa ter os números na palma da sua mão, você precisa saber quanto custa para eu produzir esse bolo de cenoura, para que eu saiba qual é a margem que eu vou aplicar ali de lucro para eu realmente ganhar com esse negócio, tá? Então, o cálculo total, eu vou me basear aqui pela planilha para ir mais rápido. Teve pequenas alterações de preço, mas eu vou me guiar aqui. Ou a gente calcula aquela ali? O que vocês preferem? Deixa eu calcular aqui então rapidinho. Vamos lá. 1,12. Quando a gente tá nervosa, né, com o tempo, a gente acaba apertando os botões tudo errado. 1,12 mais 2,13 mais 1,8 mais 1,92 mais 96 centavos, mais 32 centavos,
mais 3,75, mais 3,60, mais 0,33, mais 13 centavos, 0,13. Certo? Tá dando R$15,34. R$15,34 é o custo, R$15,34. Onde que eu vou anotar aqui? Peraí. Vou botar aqui mesmo. R$15,34. Custo da receita. Custo da receita. Custo da receita da massa, R$7,53. Já o bolo pronto, com embalagem, etiqueta, tudo que tem direito já prontinho para ir para a mão do cliente, R$15,34. R$15,34. Eu estou fazendo 2 bolos, né? Então, R$7,67 é o custo de cada bolo médio, tá? Cada bolo médio custa cada unidade de bolo médio, que é o aro 18, custa R$7,63. Deixa eu anotar aqui. R$7,67, na verdade, 67. Esse é o custo de um bolo pequeno, de um bolo médio, R$7,63. E ele a gente vende na média de R$25. Então você gasta R$7,67 por bolo e vende por R$25. Tá dando para compreender aí, gente? Tem um delay, né, do que eu falo para eu visualizar as mensagens de vocês. Para mim a tela tá parada, né? Não tá tendo pergunta, mas se vocês tiverem pergunta, tiver dúvida aí, essa é a hora, tá? Vocês me passam aí pra gente poder tirar todas as dúvidas de vocês. Quem não tiver essa planilha, é só me pedir pelo direct que eu vou encaminhar a minha planilha para vocês. Ela é simplificada, tá? Muito fácil de usar. Vocês vão editar apenas a receita em si, né? O preço que vocês estão pagando e a quantidade da receita. O cálculo, ele acontece automático, não precisa ficar usando calculadora, porque realmente é inviável ficar, né, calculando ali para poder chegar no custo dos nossos produtos. É complicado. E aí o seguinte, achei o preço de custo, R$7,67 é o meu preço de custo do bolo pronto. Parou por aí? Não, não parou por aí, porque agora aqui eu já tenho o custo do bolo, mas eu preciso fazer a precificação. Precificação é um outro passo. Agora eu tenho o custo do meu bolo e vou ter também outros custos de gás, né, de energia elétrica, água e outros insumos que a gente não coloca aqui na produção do bolo, mas que tem no negócio, por exemplo, material de limpeza, né, detergente, sabão, etc. Ele entra também na precificação. Vem a sua mão de obra, tá? Muita gente pega e faz o seguinte: eu gasto R$7,65, R$7,67, vou vender por 25, então é 25 menos R$7,67. R$17,33 é todo meu. Não, não é assim que funciona. Dentro da precificação você tem outros custos que precisam ser considerados, né? Você precisa pagar a conta de luz com o lucro desse negócio. Então você tem lá dentro da precificação custo de água, de energia, de aluguel, caso tenha aluguel, funcionário, caso tenha funcionário, o seu prolabore, que é o seu salário, e etc. Então, quando a gente fizer a precificação, vocês vão entender melhor qual é a margem de lucro que vocês vão aplicar. Ou seja, a margem de lucro não é o preço de venda menos o preço de custo. Não é isso, tá? Não é isso. O lucro é um percentual que você vai adicionar ali na precificação. Então, suponhamos que o preço final sem o lucro tá dando, vamos supor, R$20. Tá dando R$20. Mas eu quero uma margem de lucro de 30%. De 30%. Então, é R$20 vezes 30%. O lucro é 30%. O lucro é a parte
O lucro é o quanto o negócio vai gerar para o caixa. Ou seja, lucro não é o que vai para o seu bolso. O que vai para o seu bolso é o prolabore. O lucro vai para o caixa da empresa. É um percentual que varia normalmente dentro da área alimentícia, é de 20% a 40%. E aí vai variar de produto para produto, tá? Então, lucro não é a sobra, né, do preço de venda menos o preço de custo. Não é isso, tá? O lucro é um percentual que você incide ali. Não tem um imposto? O imposto não é cobrado 18% em cima de uma cota? É tipo isso. Você vai achar o preço final, né, do custo, do preço de venda, e em cima dele você vai lá e vai colocar 20%, 30%. Aquilo ali é o lucro. O lucro, ele vai entrar no caixa da sua empresa e é ele quem vai te possibilitar fazer investimentos. O que é investimento? Para quem está começando, esse percentual de lucro não deve ser gasto ainda. O ideal é acumular, porque vai entrar em pequeno volume. Então, se entrou R$100 no mês, que é a margem de lucro, é pouco. Então, o ideal é você fazer o quê? Deixa acumular, no final do ano são R$1.200. Se tiver aplicado, ainda rende um pouquinho mais, né? Mas, enfim, a ideia é não gastar esse dinheiro. Porque aí, com R$1.200, você já pode pensar em investir num forno melhor. Né? Você já pode começar a pensar em mandar fazer uniformes. Já pode começar a pensar em comprar uma mesa, uma bancada, liquidificadores, batedeira e etc. Né? O que realmente você estiver precisando. Você vai fazer o investimento. O lucro, normalmente, para os pequenos empreendedores, ele serve para você investir. Ele é um dinheiro a mais para você utilizar para investir, para fazer o seu negócio crescer. Não é um dinheiro para você colocar no bolso. Grandes empresas, que linda, grandes empresas, né, que já tem um caixa muito bom, um capital de giro muito bom, de fato pega o lucro e reparte entre os sócios, né? No final do ano, normalmente vai lá e pega aquele percentual que foi de lucro e reparte entre os sócios, dependendo da empresa, reparte também com todos os funcionários. Mas isso costuma acontecer quando a empresa já está solidificada, já está gerando bastante lucro, né? Ela já tem suas contas todas equilibradas. Então fica realmente bem mais fácil de você utilizar o lucro para colocar no bolso. Pequenas empresas, pequenos empresários utilizam o lucro para injetar na empresa e fazer ela crescer. Tá bom? Perguntas? Manda aí para mim. Eu tô com a câmera invertida, né? Então não estou me vendo e não estou vendo os comentários que vocês estão mandando. Eu estou utilizando através do notebook. Só que fica muito atrasado. Eu vou inverter a câmera para mim aqui, tá? Pronto. Eu vou trazer a câmera aqui para mim, para responder as dúvidas aí de vocês, tá? A imagem tá ruim? Eu vou trazer aqui para pertinho. Muita gente faz mais barato porque não faz precificação, não faz nem ficha técnica, não faz nem esse básico. Aí, não faz nem o básico, quanto mais precificação. Aí que não vai fazer mesmo, tá? Eu inverti a câmera porque não dá, tá vendo? Fica de trás para frente. Quando eu coloco no formato selfie, fica de trás para frente. Mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem o raciocínio da ficha técnica, por que vocês precisam fazer. O arquivo em si eu vou compartilhar com vocês, tá? É só mandar uma mensagem lá no direct, quem quiser, que eu vou compartilhar a ficha técnica, porque fica muito mais fácil compreender do que desse formato, tá? A planilha você me pede pelo direct, tá bom? Gente, quem tiver mais dúvidas aí, me manda por favor nos comentários. Me manda aí nos comentários
que eu vou responder a todas, tá bom? E eu preciso encerrar porque a vida continua, né? As encomendas continuam, as entregas, tudo continua e eu preciso dar sequência aqui, tá bom? Tem que calcular gastos fixos, mas não é aqui. Aqui é só ficha técnica. Aqui é só saber quanto custa. Não é precificação ainda. Gastos fixos é na precificação, é outro passo. A margem de lucro é outro passo. Como calcular gás, energia, tudo é outro passo. É precificação, não é ficha técnica. Tá bom? Pois é, todos nós precisamos de ajuda na parte de precificação. Precificação não é tão simples, por isso vocês precisam entender a base, precisam entender o conceito do básico, né? Por que eu preciso saber quanto custa cada coisa? Quando você for chegar na precificação, você precisa já ter esse cálculo feito. Na precificação você já tem que ter os cálculos feitos, prontos, para só alimentar a planilha de precificação, tá bom? Então é isso, gente. Olha, muito obrigada. Eu me esforcei para trazer realmente essas informações para vocês. Fiz uma gambiarrazinha assim, né, para poder tentar transmitir para vocês, porque vocês precisam já começar a colocar a mão na massa. Não é só aprender receitas, não é só um bolinho. É um negócio que vocês precisam começar a estruturar. Começa com o que tem. O feito é melhor do que o perfeito. Nunca esqueçam isso. O feito é melhor do que o perfeito. Façam do jeito que vocês conseguirem fazer, tá certo? E ó, fiquem todas com Deus, tá? Muito obrigada e até amanhã às 9 horas da manhã com a Tayana Machado, minha aluna, que vem batendo um bolão também. Ela é do Rio de Janeiro, então fica ligada. Amanhã às 9 horas da manhã eu volto para trazer para vocês essa entrevista. E às 16 horas mais uma aula, conteúdo novo, tá? Fica ligado aqui comigo, gente. Muito obrigada, tchau, tchau!